Seja muito bem-vinda, meus amigos, começando aí em alta estreia aí, numa energia maravilhosa, a nova temporada do programa Temperando Papo. Então, conto com a companhia de vocês. Saiba que a gente vai ter muita coisa nova aqui, gente, inclusive multiplataformas envolvidas. Então, a sintonia da televisão, a sintonia do Spotify, a sintonia das redes sociais, para cada dia a gente ficar mais pertinhos. E aí, o que tem de novo no Temperando Papo? Novos quadros, entrevistados sensacionais. Se você já está acompanhando aí nos bastidores, você já está sabendo do quadro Sensação da nossa estreia, que vai ser maravilhosa e que vai acontecer hoje, agora para você. Então já liga para todo mundo, vamos participar, coloca a hashtag nova temporada do Temperando Papo lá no Instagram, no Facebook, chama todo mundo para participar. Não se esqueça de dar aquele WhatsApp ali para os seus amigos para vir acompanhar o Temperando Papo, tá bom? Vou começar com uma mensagem, com uma sugestão de livro, como eu sempre faço para você. Ele tem pouco mais de 80 anos e uma vida maravilhosa. Ele é um exemplo realmente para a gente. E ele diz assim: são precisos 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para você perdê-la. Se você pensar nisso, fará sim coisas de forma diferente. Warren Buffett. Pessoal, na estreia de hoje, vamos andar aqui, que eu tô muito animada, Zaca. Eu tô animada com essa estreia. Vai ter uma receita bem gostosa ali. E daqui a pouquinho o nosso convidado mais que especial vai provar a receita. Então, fiquem de olho, porque eu vou chamar o meu convidado especial agora. Hoje aqui no Papo com Ela, eu trago uma super atração das telinhas, o Ricardo Mack, o cigano Igor de Explode Coração, como protagonista, né? Ricardo, ele começou na publicidade, migrou para o teatro, foi para a televisão, fez 10 novelas, foi capa de todas as revistas de sua época. Participou praticamente de todos os produtos da TV Globo no período em que foi contratado por ela. Ele também passou pelo cinema, pelo teatro, é um empreendedor nato, que inclusive eu admiro e vou ter várias perguntas para ele. Agora ele é produtor executivo, roteirista e diretor artístico aqui da TV8 e vai ter muito para nos falar. Fiquem curiosos aí, porque vamos falar de relacionamento, vamos falar aí, porque ele é alvo aí de piadinhas, memes até hoje na internet, o que eu acredito que ele acha ótimo, mas a gente vai perguntar para ele. Ricardo Mack, seja muito bem-vindo ao Temperando Papo, é um prazer recebê-lo. Ombrinho, ombrinho. Necessária, seja bem-vindo, viu, Ricardo? Senta, tá? fica à vontade. Melhor agora, Ricardo, falando com você. Que legal. Menino, legal. que sucesso, né? Um pouco. Muito legal essa. Ter história é muito bom, né? Sim. Mas e é muito bom para a gente também se realizar e ver que tudo isso não vale nada se a gente não tiver uma imagem sem arranhões, uma imagem. O que eu mais me orgulho disso tudo, juro para vocês todos e para você, o que mais me deixa feliz disso tudo é saber que a minha mãe nunca teve, tem que cuidar para eu não me emocionar, que a minha mãe nunca teve vergonha de mim, né? Então um dia ela falou isso para mim. Como eu estou há muito tempo sem ver minha mãe, ela está lá em Porto Alegre, agora eu lembrei disso, fiquei até emocionado. Estou segurando aqui que eu consigo controlar as emoções. Mas a minha mãe me falou isso, que eu nunca tinha dado vergonha a ela. E eu falei para ela, nunca darei vergonha a você. Então, com todas essas décadas de trabalho, fiz um esforço aqui que você não tem noção para eu não me emocionar mais ainda. Como que foi a sua relação com a sua mãe, Ricardo? Muito legal, conta pra mim. Muito legal. Minha mãe, ela... Sempre foi parceira sua? Que você começou muito jovem, né? Com 15 anos. Mas a minha mãe, ela teve outro caminho, né? Ninguém na minha família teve um caminho ligado à arte. Sim. Né? Aconteceu. Mas você saiu cedo de casa, né? Aconteceu muito cedo. Aconteceu porque eu comecei a trabalhar bastante. Comecei a trabalhar aos 14, aos 15 eu comecei a trabalhar com publicidade. Aí foi muito rápido a subida, né? Aos 17 eu já estava morando aqui em São Paulo, sozinho, já trabalhando bastante. E aí apareceu o teatro na minha vida. Eu tinha estudado
já para estudar teatro, mas não para ser ator. Eu não tinha pretensão de ser ator. Eu estudei teatro para melhorar, eu sempre fui muito profissional, muito obstinado, muito foco. Sei. Muito Importante, foco. por isso que é o segredo do sucesso. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu lembro que eu tinha uma dedicação assim. Eu me dedicava, eu treinava, eu não extrapolava em nada, mesmo jovem pra caramba, molecão. Em São Paulo, né, poderia fazer Sim. tudo, festas, etc e Eu tal. fazia. Você mas fazia eu também? sempre tive, claro, mas eu sempre tive um senso de responsabilidade muito maior, né? Então eu estava sempre o meu trabalho, a minha empresa, a empresa onde eu trabalhava, que era a agência L'Equipe, eles sabiam que poderiam contar comigo. Sim. E eu tinha essa certeza, pô, eles sabem que eles podem contar comigo e eu não vou decepcioná-los. Então, eu sempre me dediquei muito. Talvez isso tenha tido essa reação da minha mãe nunca ter tido vergonha de nada, porque eu sempre fui bem realizado com as coisas. Então, o que eu mais me orgulho disso tudo é a minha mãe ter me falado isso. Nossa, imagina. É um legado, né? Uma história que você Sim. está construindo e eu sempre falo, honrar pai e mãe. Sim, Eu acho essa é a isso coisa assim, mais importante. mais importante. E eu acho que fica essa lição, né? Nunca façam nada para que sua mãe tenha vergonha de você. Então, dê uma refletida que vale a pena. Quando as décadas passam, quando a gente chega a uma certa... É tão engraçado isso, né? Eu fiz 50 anos, agora no dia 10 de abril, eu continuo andando de skate, eu continuo o mesmo moleque, porém eu tenho responsabilidade. A vida passa tão rápido, mas ao mesmo tempo ela realiza tanto quando a gente mantém a dignidade, a honra, sem piegas nenhuma. É muito importante. Não vale a pena desviar do caminho da retidão, porque a coisa mais importante é a gente ter essa certeza, dormir tranquilo e ter as nossas conquistas com a nossa capacidade, com a nossa dedicação. Seu dom, né? Sim. Sim. A gente aperfeiçoa tudo, né? Claro. O talento, ele é uma composição, né? De dedicação, aptidão, dedicação, estrela, a estrela que brilha, né? E você também respeitar isso, né? Junto com o propósito, né? A gente não passar, a gente respeitar também a questão do tempo, né? Que eu acho muito importante, Claro. né, Ricardo? A gente vive numa cobrança, né? A maior cobrança que a gente tem que ter não é vencer com as imposições que a sociedade acha que tem, né? Sim. Tipo, até falando de padrão de beleza, né? Você não vai... Cada um tem o seu biotipo e cada um tem a sua beleza. Sim. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu estilo, a sua energia. E você não pode querer ser outro, né? Você tem que ser você, o melhor de você, né? Então, Isso é o segredo lindo. é esse. É o segredo mesmo, porque assim, a partir do momento que a gente começa a respeitar e ter o equilíbrio em cima desse padrão, você ser o melhor de você, a gente vive tão melhor, Claro, tão mais equilibrado. claro. Começa a observar as pessoas com olhos de amor mesmo, né? E isso é diferente do que a sociedade nos Sim. impõe, a mídia nos impõe. Que a mídia é muito cruel, né, Ricardo? É difícil ter esse equilíbrio, né? Total, claro. É difícil ter muito esse equilíbrio, difícil. é desafiador. Eu tenho a certeza de que ninguém no Brasil sofreu tantas críticas quanto eu sofri, né? Então, tem muita coisa que envolve isso, até assuntos muito delicados, mas hoje eu tenho autoestima para poder falar, né? Que se eu fui tão criticado e se eu pertencesse a alguma suposta, eu detesto essa imposição de supostas minorias, ou como se alguém fosse menos privilegiado ou outro por cor de pele, por gênero, por classe social. Isso eu acho uma tremenda, um tremendo preconceito. Né? Sim. Inclusive, Reforça, o de achar né, o preconceito. Sim, reforça. Sim. Inclusive, o de achar que um simples heterossexual, por ele ser heterossexual, ele possa vir a se tornar um homofóbico. Não, gente, sem exageros, né? A gente está vivendo, o Brasil está vivendo uma polarização, Eu acho que joga para o extremos. mundo, né, Ricardo? Sim. O mundo, porque
falta um pouco de equilíbrio, né, nesse Sim. padrão, e as pessoas estão tanto quanto perdidas, né? Se a gente Sim. for aí para essas áreas, né, a gente vai ver Mas, Ara, esse eu acho desafio. que o Brasil dá uma potencializada nisso de uma forma perversa, assim, utilizam-se dessas vitimizações, dessa polarização Sim. Mas sabe o como que eu massa de acredito? manobra para jogar Sim. Não existe um time e outro time. A Somos questão todos iguais. governamental e a questão educacional está diretamente atrelada a isso, Sim, a esse polo, sim, a sim. população, a aceitação, a vitimização, É. né? Então, tudo já vem ali de origem de berço, vamos colocar assim. Eu me né? considero um vencedor e eu tinha tudo para não ser. Né? Sério? Sim, porque se eu caísse se eu acreditasse no que estavam falando de bom a meu respeito, eu teria me prejudicado. E se eu acreditasse no que estavam falando de mal ao meu respeito, eu teria me prejudicado muito. Então, eu sinto que a gente tem que ter simplesmente a honestidade de interpretar não a minha verdade, nem a sua verdade, e sim a verdade, que é, poxa, eu gostaria de ter aquilo, mas não é porque eu não alcancei neste momento que eu vou criticar outros ou que eu vou me rebelar contra o fato de eu não ter alcançado no tempo que eu gostaria. Né? Então, é tão simples, mas eu sei que não é para todo mundo. Né? Mas eu acredito muito nessa transformação, viu, Ricardo? Não para todo mundo, mas que a maioria das pessoas vão entrar nessa vibe, até mesmo pelos parâmetros que a gente está vendo que está acontecendo, né, com toda essa mobilização mundial, a humanização, né, o que a gente está trazendo de positivo nisso. A gente vai voltar falando disso, porque já deu o horário do intervalo aqui, só que a gente vai falar também da novela Explode Coração. Opa! Vamos falar de uma loira belíssima, não tem como a gente esconder, Ellen Roche. Será que o Ricardo vai falar dela ou não? E vamos falar da última capa da Contigo, onde nosso querido galã aqui é capa. Então não sai daí não, Temperando o Papo volta já. Não se esqueça, coloca aí hashtag nova temporada do Temperando o Papo, coloca o que você está assistindo, tira foto, manda videozinho pra gente compartilhar os seus vídeos aqui também no programa, tá bom? A gente já volta.